Você se sente se sacrificando durante o seu dia? Sente a sensação de sacrifício, de esforço? Vamos ver o que significa essa palavra, sacrifício? Sacrifício refere-se à ação de sacrificar, ou seja, de oferecer algo valioso a uma divindade ou em benefício de outrem, implicando em renúncia ou privação. Uma renúncia voluntária, por exemplo, pode ser a renúncia a algo valioso, como tempo, dinheiro ou conforto, em prol de um objetivo maior ou em benefício de outra pessoa. Então, desde lá da época de Jesus, as pessoas já acreditavam que tinha que haver algum tipo de sacrifício, né? Falando dessa parte religiosa, né? Eles sacrificavam lá animais pensando que Deus iria retornar algum benefício, né? Se tivesse um sacrifício, então eu posso ter um retorno aqui para mim, eu posso ter alguma coisa que eu penso que vai ser maior, como uma dádiva de Deus. E esse sacrifício, ele é manifestado aqui de muitas formas, né? O tempo todo, se a gente pensa na ideia de que eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo me sacrificando, né? Seja através do tempo, né? Para eu fazer uma coisa, eu preciso de tempo. Então, eu preciso sacrificar o meu tempo para obter alguma outra coisa. Quando a gente pensa em trabalho, por exemplo, parece que tu tá só trabalhando ali para obter um benefício no final, que é o dinheiro. Mas tu tá tendo que se abster de tempo, né? O tempo que tu poderia estar usando em uma outra coisa, tu precisa usar para aquela situação ali em que muitas vezes a gente se vê em privação, né? A gente vê como um desconforto, algo que é ruim, tanto que é muito nítido de ver o quanto muitas pessoas que trabalham, elas trabalham, né, de segunda a sexta, e tem ali já uma ansiedade, né, uma vontade de que chegue logo o final de semana para eu me descansar aqui e me ver livre da ideia de sacrifício. Só que a gente tá o tempo todo se sacrificando, assim, no sentido aqui, né, do mundo. Eu tô o tempo todo vendo uma ideia de sacrifício através dos, sei lá, dos meus filhos, né, ou eu me sacrifico por conta do meu pai, da minha mãe, né, tem muitas coisas onde a gente fica barganhando isso. E isso parece que é um dar e receber, né? Eu dou uma coisa que eu tenho para obter uma outra ali depois. E de onde que vem essa ideia de sacrifício, né? Qual é a base da ideia de sacrifício? O sacrifício ele vem lá desse nível metafísico, aonde a consciência, quando ela se identifica com esse pensamento de separação, que Jesus chama de ego, em Um Curso em Milagres, ele se alinha a esse pensamento, se une e se sente uma parte separada. Então, nesse momento, há o sacrifício da totalidade. É como se há o sacrifício da ideia de ser a totalidade. Ó, eu estou sacrificando o que eu sou para pensar ser uma outra coisa, para pensar ser uma parte limitada. Então, toda a ideia de sacrifício aqui é gerada por isso, porque aqui agora parece que há uma busca, né? O tempo todo assim, a gente fica tentando responder uma única pergunta, que é o que sou eu? O que sou eu? Então, a gente fica definindo, né? Agora eu sou um humano, agora eu sou mãe, agora eu sou um empresário, agora eu sou filho, agora eu sou, sei lá, esposa, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou as minhas opiniões, né? Eu sou a minha identidade, eu sou meu nome, agora eu sou isso. E a gente fica tentando responder a essa pergunta. E não é um eu aqui tá tentando fazer isso, né? Isso é a consciência, ela tá o tempo todo ausente da sua verdadeira identidade, ela esquece a sua verdadeira identidade, que é ser um com Deus, para dizer que ela é as ilusões, para dizer que ela é as imagens. Então ela só faz isso pela ideia de culpa, né? Ela só faz isso por uma ideia de erro, porque ela imagina que realmente tem uma coisa que ela fez de errado. E aí aqui toda essa ideia de sacrifício a gente continua mantendo. E tem uma parte na lição de hoje, na lição 187, que diz: abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. E aí tem uma parte que ele fala assim: nunca acredites que podes sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro
e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Aqui está sendo dito para a gente trocar essa ideia de que tem alguma coisa que está sendo sacrificada. Quando a gente se coloca nas situações, o que a gente está realmente fazendo aqui? Se a gente pensa que a gente é uma pessoa, a gente vai ficar nessa barganha e nesse sacrifício de eu te dou uma coisa, tu me dá outra, eu obtenho um pouquinho de satisfação, mas ao mesmo tempo eu tenho que te dar uma coisa minha aqui, então eu tenho a ideia de que eu tô perdendo alguma coisa. Então, essa relação continua o tempo todo mantendo a consciência nessa ideia de dualidade, porque para ter algo que se sacrifica e algo que tá ali diante daquilo que eu tô querendo receber de volta. Então, tem que ter eu e mais alguma coisa para haver a ideia de sacrifício. E o que é o convite aqui, né? Não tem nada para ser sacrificado. A ideia de sacrifício, ela só se mantém se eu quero manter a ideia de individualidade, porque tudo serve para a mesma coisa, tudo serve para a correção da percepção. Então, aonde eu percebo um sacrifício, eu posso lembrar que aquilo ali não é a minha realidade, né? Aquilo não tem a ver com Deus, né? É retirar a ideia de esforço. É impossível o esforço, porque o que eu sou é completo em Deus. Então, eu não preciso ter alguma coisa de fora, a não ser a minha própria certeza de ser completo. Então, quando eu vou me colocar aqui diante das coisas, eu não estou tentando obter nada do outro ou das coisas à minha volta, porque eu estou o tempo todo lembrando aqui, ó, eu já sou completo, eu já sou um com Deus. Então, nisso eu abençoo o mundo, né? Eles, ó, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. E tem uma parte que é dito, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Então, aceita que não tem nada para ser sacrificado, porque tu continua sendo como Deus. Então, o que é essa ideia de sacrifício que está se apresentando aqui agora? Se não uma ideia de que eu existo aqui e de que eu dependo de coisas, de pessoas, de situações. A consciência, ela fica, ó, enquanto ela pensa que ela depende de alguma coisa lá fora, ela fica na ideia de sacrifício, ó, eu tô o tempo todo tendo que me sacrificar para obter alguma coisa. E aí, quando eu saio disso, eu abençoo o mundo, porque eu convido a outra consciência ali a lembrar que não há perda, né? Não há sofrimento, não há morte. Não há nada disso na existência. Não é negar as situações, não é negar cada coisa em que a gente se coloca, né? Mas é lembrar a consciência que consciência isso não é existir. Existir é em Deus. Então, não há sacrifício, não há perda. Tem uma parte da, da, da Bíblia, da passagem de Jesus, né? Em que ele tá lá andando com os apóstolos, e aí tem um grupo de, acho que é romanos, que param Jesus e param todos eles e dizem, né, que tem uma lei que eles têm que carregar, não sei quanto de distância para carregar as coisas deles, né? Eles pegam aquele monte de chapéu, não é chapéu, sei lá como é que chama aquilo, mas né, tem lá a lança, dão para aquelas pessoas que estão passando por ali carregar para eles. Uma lei, né? Era uma lei daquela época. E aí Jesus prontamente, eles largaram as coisas deles, pegaram as coisas desses romanos aí e foram, acho que, não sei, 1 quilômetro ou 2, e continuaram ali carregando, e todos os apóstolos vendo aquilo como uma injustiça, vendo aquilo como algo que, né, não faz sentido. E Jesus usou aquilo ali como uma demonstração, porque ele estava o tempo todo ciente de que a realidade não era aquilo, de que era impossível que ele fosse injustiçado, era impossível que ele fosse humilhado, porque o que é essa sensação ali, né? Ó, tanto que né, na série que eu vi em The Chosen, ele coloca ali, né, uma expressão de que eles estão ali tirando sarro das pessoas que estão, né, dos apóstolos ali que estão carregando, e Jesus fica firme ali, porque ele está o tempo todo mantendo a certeza de ser como Deus. Ó, eu não sou esse aqui que está carregando essas coisas, eu não sou nenhuma crença de humilhação, de rejeição, de inferioridade, eu não sou nada, não sou um autoconceito. Então, aonde há sacrifício? E aí ele continua andando lá, e aí chega uma parte que ele fala, ó, os romanos falam, né, é só até aqui. E aí Jesus diz... E aí Jesus não fala nada, ele continua caminhando, né, ele continua andando assim,
E aí os romanos falam, ó, é só até aqui. Aí Jesus pergunta, mas o posto de vocês não é daqui a 1 quilômetro? E os romanos falam, mas tu não precisa carregar para nós, é só, a lei é só até aqui. E aí ele fala, mas não tem nada que proíba, por livre e espontânea vontade, que a gente continue, né? E aí eles ali tem aquele impacto, né? Porque, tipo, como assim? Tu vai, por livre e espontânea vontade, tu vai continuar fazendo uma coisa que, na ideia deles, é algo humilhante, é sacrificoso, né? E ele simplesmente diz, não, vamos continuar. Os apóstolos todos ficam abismados e, tipo, como assim a gente tem... Até acho que uma parte que Judas não entende, tipo assim, como assim a gente vai continuar andando se a gente tá se matando aqui? E Jesus estava ali ensinando uma lição. Não há sacrifício, não há perda, não há dor. Então, aquele instante ali foi o instante de convidar outras consciências. Ó, não aceitem ser esse montinho de pó. Não aceitem ser essa coisa que pensa que pode se sacrificar. E isso é um posicionamento mental que a gente pode adotar diante de coisas muito pequenas, sabe? Durante o nosso dia, desde a hora que a gente acorda, tem ali já uma ideia de esforço, né? De sacrifício, assim, tem que levantar, tem que, sei lá, escovar os dentes, tem que isso, tem que aquilo. Isso são pensamentos, percebe como são pensamentos? Só são pensamentos ali, ó. A ideia de esforço e sacrifício é a ideia de, ó, tem eu aqui existindo, eu sou esse corpo. Então, o tempo todo a gente pode ensinar, né? Usar toda a ideia, não negar nada, porque é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que assumir que eu tô acreditando que eu sou uma pessoa no mundo, que eu existo aqui. Eu preciso trazer à tona isso, não negar isso. E dizer, ó, isso para mim tem muita ideia de sacrifício. E aí, mudar a tua mente sobre isso, que é o que é dito aqui, né? A única coisa que tem que acontecer, ó, se o pensamento ocorre, sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Então, não importa se isso esteja sendo visto aqui, no que parece ser essa parte, onde eu fico observando os meus pensamentos e o que eu sinto diante das coisas, quanto se venha alguém que fica aqui dizendo para mim que o sacrifício é possível, a perda é possível, o sofrimento, a morte é possível. Então, eu mantenho no meu posicionamento mental isso diante de qualquer coisa. E aí sim, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Então, eu abençoo o mundo porque eu aceito que não há mundo, não há sofrimento, não há sacrifício, porque só há Deus. Então é isso, que a gente faça essa observação, queira fazer, né, esteja disponível a fazer essa observação honesta para que haja essa mudança de percepção de existência que não é por uma parte e sim por todos. Então é isso, um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.